A Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu como um movimento profético, fundamentado na autoridade normativa das Escrituras. Isso resultou no desenvolvimento de um sistema doutrinário estimulado pelos princípios da exclusividade das Escrituras e da totalidade das Escrituras. Esse será o tema que estudaremos na lição dessa semana. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 5, que tem como título Somente pelas Escrituras. Vamos a examinar esse princípio bíblico, sola Escritura. E veremos 3 assuntos no esboço da lição dessa semana. Em primeiro lugar, vamos ver sobre as ameaças à clareza das Escrituras. Em segundo lugar, vamos falar sobre a autoridade das Escrituras. E, finalmente, nós vamos falar sobre Ellen White e as Escrituras. Tudo bem? Vamos ao primeiro assunto, então, as ameaças à clareza das Escrituras. Mencionaremos pelo menos 2 ameaças contemporâneas à autoridade bíblica. E uma primeira ameaça para a correta compreensão da palavra de Deus são as distorções hermenêuticas ou distorções de interpretação. Alguns intérpretes impõem ao texto bíblico tipologias e simbolismos numerológicos que são apenas artificiais e que não são sugeridos pelo próprio texto. Por mais atrativa que possa parecer, toda a interpretação artificial das Escrituras é uma negação do princípio de sola Escritura e acaba abrindo as portas para uma aceitação descontrolada de conceitos apenas especulativos. Efésios capítulo 4, verso 14, diz que o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrinas e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Nada de especulações, ficar sempre na palavra. Em segundo lugar, outra séria ameaça à autoridade da Bíblia é o subjetivismo hermenêutico dos condicionadores da palavra, um conceito longo, não? E este conceito considera como normativo apenas aquilo com que concordam. O demais é relegado a um plano cultural. Em outras palavras, todo ensino bíblico que não endossa seu ponto de vista é neutralizado pela alegação de haver sido pertinente apenas para aquela época em que foi escrito. E é verdade que nas Escrituras existe um constante interrelacionamento entre princípios universais e também aplicações temporais, mas nunca podemos permitir que nossa cultura ou subcultura destrua os princípios universais e a vontade soberana de Deus revelada na palavra de Deus. Os princípios universais da Bíblia são eternos. O livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira de nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. O segundo assunto da lição dessa semana é a autoridade das Escrituras. A aceitação da autoridade normativa da palavra de Deus se evidencia no uso equilibrado de pelo menos 3 princípios hermenêuticos básicos, ou 3 princípios de interpretação. O primeiro princípio é a exclusividade das Escrituras. Temos visto no título da semana, sola Escritura. E a ideia aqui desse princípio é que devemos permitir que o próprio texto nos diga positivamente o que ele está dizendo. E somente assim nós poderemos vencer a tentação de importar para o texto sagrado sentidos que lhe sejam alheios. Deuteronômio capítulo 4 e verso 2, a Bíblia diz que não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Não se pode diminuir nem acrescentar. Outro princípio básico é a totalidade das Escrituras, toda Escritura. Muitos intérpretes se incomodam com a amplidão e a complexidade da verdade bíblica, e muitos estudantes da palavra de Deus acabam se tornando parciais e seletivos em suas abordagens.
Em realidade, quase todas as heresias e distorções são geradas pela tendência de reduzir a amplidão da verdade apenas a um de seus vários aspectos. O verdadeiro Filho de Deus é aquele que procura viver de toda palavra que procede da boca de Deus, assim diz Mateus 4:4. E a própria missão do Espírito Santo consiste em guiar os seguidores de Cristo a toda a verdade, assim diz João 16:13. Um terceiro princípio é o reconhecimento da autoridade normativa das Escrituras, que envolve também a aceitação do seu equilíbrio temático, o equilíbrio. E mesmo aceitando o conteúdo total das Escrituras, corremos o risco de desequilibrar-nos por colocarmos demasiada ênfase em temas periféricos, em detrimento dos temas centrais da Bíblia. E alguns ficam de tal forma impressionados com um determinado assunto que o encaram na prática como a única mensagem digna de ser proclamada. Este é um assunto importante. O terceiro assunto da lição dessa semana é Ellen White e as Escrituras. E uma manifestação moderna do dom profético através da vida e obra de Ellen White foi concedida não como substituto à Bíblia, mas como um filtro profético para eliminar as distorções de interpretação introduzidas pelas tradições humanas e por muitos outros elementos mais. Segundo T.H. Jamieson, existem 3 objetivos do dom profético de Ellen White. O primeiro assunto ela atrair a atenção para a palavra de Deus. Em segundo lugar, auxiliar na compreensão da palavra de Deus. E em terceiro lugar, ajudar a aplicar os princípios bíblicos em nossa vida. Esse é o propósito dos escritos de Ellen White. Algumas aplicações ao final do nosso esboço. A igreja precisa de mais membros de profundo conhecimento bíblico e finalmente solidificados sobre a palavra de Deus, que manejem bem a palavra de verdade, como diz 2 Timóteo 2,15. Podemos assumir uma decisão então, que lhes parece estudar a Bíblia cada dia, viver a palavra, ensinar a palavra. Em outras palavras, estudar a cada dia a palavra, viver a palavra, ensinar a palavra, um ciclo perfeito para todo cristão. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez, muito obrigado por tua palavra e que esta palavra possa ser eficaz em nossa vida para abençoar-nos e abençoar os demais. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Mar, por estar conosco mais uma vez. Lembre nosso lema: maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.